Michael era um garçom com um grande sonho de se tornar um chefe. Ele trabalhava duro todos os dias. Todo mundo o adorava. Porém, seu mundo desmoronou quando ele foi acusado de roubo. Mas quando eles foram conferir a câmera, ficaram chocados com o que viram. Desde criança, Michael sempre adorou cozinhar e tudo que estava relacionado à cozinha. Ele podia ficar por horas acompanhando a sua mãe enquanto ela preparava a comida. Sempre interessado, fazia diversas perguntas para aprimorar seu conhecimento. Quando fez 10 anos, ele já cozinhava para a família e até para pequenas reuniões de amigos. Desde pequeno, ele já sabia o que queria ser quando crescer: um chefe de cozinha. Uma pedra para os sonhos de Michael era que sua família era muito pobre. Seu pai era mecânico e sua mãe servia café em uma lanchonete. Mas sempre criaram o garoto com muito amor. Os ganhos mensais do casal mal davam para sustentar a família. Então Michael não podia se dar ao luxo de fazer um curso de culinária. Mas Michael não deixou que isso o impedisse. Garoto humilde se contentava com o que seus pais podiam lhe dar, mas isso não o impedia de sonhar com algo a mais. Após o ensino médio, ele decidiu entrar numa escola de culinária. Essa escola era uma das mais caras. Ele poderia ter escolhido uma mais barata, porém, essa oferecia aos seus melhores alunos a garantia de uma vaga de emprego nos melhores restaurantes 5 estrelas da cidade após a conclusão do curso. E esse era o objetivo de Michael: trabalhar em um dos melhores restaurantes antes de ter condições de ter o seu próprio restaurante. Os pais de Michael não podiam pagar a mensalidade, então ele decidiu arrumar um trabalho de meio período. E conseguiu um trabalho como garçom em um restaurante. Ele trabalhava lá à noite, quando as suas aulas já haviam terminado. O restaurante era o mais caro e exclusivo da cidade. Era frequentada por bilionários, oficiais do governo e até celebridades. A alta cúpula da sociedade jantava nesse restaurante. Por causa do horário apertado, Michael não tinha muito tempo para se socializar. Mas isso não o impediu de fazer amizade com a chefe de cozinha, chamada Cindy. Ela sabia tudo sobre culinária e sobre vários tipos de prato. Ela colocou Michael sob sua proteção. Ela ensinou a Michael tudo o que ele precisava saber para exercer o trabalho. Ela compartilhou com ele suas receitas e até deixava ele usar a cozinha para praticar após o trabalho. Quando ele adicionou esses conhecimentos ao que estava aprendendo no curso de culinária, ele se tornou um excelente estudante. Ele sabia que essa era uma oportunidade que ele não poderia deixar escapar, então prestava atenção em tudo enquanto continuava seus estudos. Ele decidiu trabalhar duro e, de forma inteligente, passou um tempo na cozinha com os cozinheiros e o chefe, fazendo perguntas e aprendendo coisas novas. Todos sabiam da sua dedicação, por isso ele passou a ser admirado no restaurante. O dono do restaurante ficou sabendo da dedicação de Michael, então ele foi convidado a se apresentar no escritório. Quando Michael recebeu o convite, achou que tivesse feito alguma coisa errada e entrou no escritório morrendo de medo. Ele se apresentou ao chefe e perguntou se havia algum problema. No entanto, Frank, o dono do restaurante, perguntou a Michael por que ele passava tanto tempo na cozinha. Ele fez alguns elogios a Michael, admirando a sua determinação. Uma pessoa tão jovem e já sabe o que quer. Meus parabéns. Eu carrego esse sonho comigo desde criança. É um desejo que vem lá do fundo do meu coração. E eu vou me dedicar ao máximo para atingir esse sonho, disse Michael a Frank. Na verdade, Michael, eu era como você, disse Frank. Eu também vim de família pobre e tudo o que eu queria era aprender a cozinhar para as pessoas. E hoje me orgulho em ser o dono de um dos maiores restaurantes da cidade. Você é do tamanho do seu sonho, Michael. Tenho certeza que você atingirá o seu objetivo. A partir daquele dia, Michael se tornou o favorito de Frank. A notícia logo se espalhou pelo restaurante. Isso era uma coisa muito boa para Michael, mas nem todos viram dessa forma. Frank tinha um filho, seu nome era Aaron. Frank estava construindo uma filial do seu restaurante em uma cidade vizinha. E Aaron iria comandar esse restaurante. Mas Frank precisava ter certeza de que seu filho tinha capacidade de gerenciar o negócio. Aaron estudava na mesma escola de culinária que Michael e também trabalhava no mesmo restaurante. Aaron sabia que não precisava se esforçar muito por causa da riqueza de seu pai.
Logo logo, ele estaria no comando de um novo restaurante. Tudo o que ele tinha que fazer é esperar que o restaurante fosse concluído. Tudo estava indo perfeito, totalmente sob controle. No entanto, ele não gostou muito da notícia de saber que Michael era o favorito de seu pai. Para eles, pessoas de origem pobre, como Michael, estavam sempre se esforçando para se aproximar de pessoas ricas, para que pudessem obter pequenos favores. E ele tinha certeza que Michael não era diferente. Com certeza, ele é só mais um oportunista procurando esmola, e não podia deixar seu pai ser vítima desse esquema. Ele fez de tudo para derrubar Michael. Ele o humilhou na frente dos colegas e até de clientes. Escolhia tarefas inúteis e humilhantes para que Michael fizesse, e o tratava sempre com nenhum respeito. Ele até tentou colocar todos contra Michael, falando do seu passado humilde, mas nada funcionou. Não importa o que Aaron fizesse, Michael permanecia focado e amoroso, como sempre foi. Ele tinha certeza que quando Aaron se cansasse, ele iria recuar. E ele estava certo. Aaron recuou depois de um tempo, e eles até se tornaram amigos. Sem ressentimento, Michael até ensinou algumas de suas receitas para Aaron. Ele o perdoou por tudo que ele havia feito no passado e decidiu seguir em frente. Um dia, no entanto, o mundo de Michael desabou. Ele foi até a cozinha para anotar o pedido de um cliente quando Frank entrou atrás dele, parecendo muito zangado. Seus olhos ficaram vermelhos de raiva e seus punhos estavam firmemente fechados. Ele não se parecia nada como de costume e, gritando, disse que alguém havia roubado seu livro de receitas secretas. Todos sabiam sobre o livro e a importância que tinha para ele. Como alguém teve a coragem de roubar? Todos ficavam em silêncio e olhavam para baixo enquanto pensavam no assunto. Frank perguntou de novo quem roubou o seu livro. E antes que alguém pudesse falar, Aaron gritou: "Eu sei quem é", disse Aaron, e os olhos de todos se arregalaram. Imaginaram que o ladrão seria revelado. No entanto, ao invés de apontar alguém em particular, Aaron apontou para uma sacola no canto. Ele disse que havia visto alguém colocando alguma coisa parecida com o livro dentro daquela sacola no início do dia. Frank, furioso, foi até a sacola, a sacudiu, balançou e algumas coisas caíram. Junto com elas, caiu o livro de receitas secretas. Todos ficaram em choque, especialmente Michael. "De quem é essa sacola?", gritou Frank. E a equipe apontou para Michael, que agora tremia como vara verde. Ele estava chocado e não entendia direito o que estava acontecendo. A sacola era dele, mas como o livro de receitas havia ido parar lá dentro? Michael estava atordoado demais para entender. Ele disse que era inocente, mas ninguém acreditou. Frank estava desapontado e muito bravo. Aaron pediu desculpas a Michael. "Eu não sabia que pertencia a você, Michael. Me desculpe." Ele falou com cara de tristeza quando olhou para Michael. "A culpa não foi sua, Aaron", falou Michael antes de cair em prantos e chorar como uma criança. Ele continuava chorando e dizendo: eu sou inocente, eu sou inocente." Após pensar um pouco, Frank disse: "Há uma forma de provar sua inocência. Me dê um minuto", e voltou para o seu escritório. Quando ele voltou, todos o olhavam. Ele fez um silêncio mortal e o coração de Michael batia tão forte que quase saía pela boca. Enquanto esperavam, a equipe toda se afastou de Michael, inclusive Aaron. Ninguém queria ser associado a um ladrão. E olhavam para ele com a cara de desprezo e acusação. Todos estavam em silêncio. Frank voltou para a cozinha, parecendo sombrio. Ele olhou funcionário por funcionário, até que seus olhos chegaram em Michael, antes de parar em seu filho Aaron. Com um olhar de tristeza, ele olhou para seu filho e disse: "Como você pôde fazer isso, Aaron?" Na verdade, quando Frank voltou ao seu escritório, ele foi conferir as câmeras de segurança. E nelas, pôde ver seu filho Aaron pegando seu livro de receitas, colocando dentro da sacola de Michael para incriminá-lo. Ele pediu desculpas a Michael e chamou Aaron até o seu escritório. Michael, paralisado, não conseguia nem falar. Ele achava que Aaron era seu amigo, mas na verdade Aaron o odiava. Ele estava fingindo esse tempo todo. Quando se acalmou, Michael não conseguia parar de agradecer Frank por ter investigado. Após o ocorrido, a equipe toda se voltou contra Aaron, quase não falavam mais com ele. Não suportando a situação, Aaron parou de ir ao restaurante.
e não trabalhou mais lá. Frank se certificou que Aaron não assumisse restaurante algum como forma de punição pelo que ele havia feito a Michael. Michael continuou trabalhando no restaurante. Após concluir com destaque seu curso de culinária, Michael rapidamente foi contratado como chefe em tempo integral. Ele ganhou um mega aumento. Ele sabe que ainda há muito trabalho pela frente, mas continua se esforçando. Ele tem a certeza que um dia chegará ao topo. Deixe nos comentários o que você achou dessa história, e eu tenho certeza que alguma dessas histórias que está aparecendo na sua tela vai te emocionar. Muito obrigado de verdade por assistir.